Romanos 8, 28. Tem algo aqui muito especial para os filhos. Os filhos do Espírito. Que tem o Espírito de Cristo. Esses tais são filhos de Deus. E os que não têm, não são filhos de Deus. Infelizmente. Né? E aqui nós vamos tentar expor para os irmãos a riqueza da graça nessa exortação aqui. Ele diz, o 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede para os santos, pelos santos, intercede. Quem intercede por nós é o Espírito, não é a missionária tal, a dona tal, a irmã tal, a igreja tal que reúne com umas 10, 15 pessoas, vamos interceder para o pastor. Não faça isso para mim. Por favor, eu tenho o Espírito que intercede por mim. Você tem o Espírito que intercede para você, com gemidos inexprimíveis. Ele ora de fato, porque ele conhece a mente nossa e de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. Assim é? Assim. Então, ele é o nosso intercessor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, olha aqui, sabemos, o saber é tudo para o Filho de Deus. Aquele que não sabe, tropeça no falar, no pensar, no agir. Então, sabemos que todas as coisas, não é alguma coisa. Quando ele fala todas, é as boas e as más. Porque tudo procede de Deus, amado. Nada para mim e para você não passa no crivo de Deus sem antes chegar a nós. Tem que passar no crivo. Deus permite ou não. E você tem que saber disso. Porque senão você vai dar glória para o diabo. Como os nossos irmãos que estão presos no sistema religioso. Eles dão mais glória ao diabo do que a Deus. Como? Dizendo que foi o diabo que fez isso. Nós sabemos lá em Hebreus 2,14, Jesus na cruz do Calvário destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Aquele que tinha o diabo na sua existência, Deus deu-lhe o poder da morte. Aí o que o Senhor fez? Resolveu tomar dele, porque tudo é dele. Ele criou todas as coisas, criou a vida e a morte. Como? Tomando dele. Destruiu, acabou, aniquilou, morreu. Não tem mais convivência nenhuma o diabo. Então hoje tudo passa no crivo de Deus para chegar até mim e chegar até você. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Eu recebo. Nada toca em mim, em você, sem antes permitir o Senhor. E você tem que saber disso, porque o que vem até nós, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Assim é? Assim. Você recebe? Ah, papai. Nós somos privilegiados, abençoados. O mal para nós não é mal mais. Ele chama o quê? Bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Então você sabendo disso, você não pode dizer que esse ano foi ruim para você e nem para mim. E que o final do ano pode acontecer coisas más. E pode e vai. Mas tudo coopera para o nosso bem. Tudo.
É como Paulo diz também, essa leve e momentânea tribulação, todos irá em vós, eterno peso de glória, incomparável a qualquer coisa. Você tem que saber disso, meu irmão, para não andar torto na rua, reclamando, queixando. Eu vejo muitos reclamando e queixando. Ah, irmão, estou numa luta, meu irmão, minha irmã, estou numa luta ferronha. Uma guerra espiritual. Uma guerra. Parece que o inferno todo foi contra mim. Ó, você tá na alta. O inferno todo contra você. Você tá no máximo de glória. Todo inferno preocupado só com você. Isso é uma meninice, criancice. O diabo e o inferno foi aniquilado. Nós temos que entender isso, saber disso, para que essa palavra em Romanos 8, 28 caia bem no meu espírito, no seu espírito. E você vai aprender, como diz em 1 Tessalonicenses, conselhos de Paulo, dai graças em tudo. Em tudo dei graças. Louvo o Senhor por tudo, até a tristeza, que ela estaciona um pouco na minha vida, na sua vida, porque a tristeza do mundo leva à morte, mas a tristeza de Deus, por meio dele, edifica o santo. Em tudo dai graças. Tudo é o quê? Tudo, o bem e o mal. Dói. O mal dói. Quando é bem, todo mundo se alegra. Mas o mal, ele diz, regozijai sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Paulo diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A graça de Deus, ela é habilidosa para você viver contente, desde a hora que você levanta até a hora que você dorme. Como eu falei, a palavra entra na minha mente, eu falo. O viver é falar, não é fazer. A sua carne milita contra o Espírito. Ela não quer obedecer o Espírito de Deus no meu Espírito. Não quer. E ela aborrece a carne. Ela aborrece o Espírito. Então, você, para viver, dá tempo para que a palavra que vive e eficaz produza em você uma novidade de vida. Você tem que dar tempo e exercitar o que? A confissão. Aquilo que eu quis. Isso falei. Você fala, sou perfeito, santo, abençoado, mais que vencedor, perfeito. Curado, sarado pela chaga de Cristo, rico e enriquecido. Não para de falar. Você vai ver as coisas chegando até você. Porque anjos, ao ouvir isso, começam a ministrar a meu e a seu favor. São espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar o que? A salvação. Infelizmente, os nossos irmãos não creem que nem são salvos. Nem que. A maior parte dos crentes não crê mais que é salvo. Ele duvida, ele tem dúvida. Se encostar ele na parede, ele fala que é até do diabo. De tanto medo que ele vai ter e falta de habilidade, de confirmação da sua santificação, da sua salvação. Porque ele não ouve a palavra de Cristo, que é o que? A graça. Eu pude ver num versículo em 1 Coríntios 9, 12. Olha, 1 Coríntios 9, 12. Nove e 12. Entretanto, não usamos desse direito. Antes,
suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então Cristo tem o seu Evangelho. Deus teve o dele. Qual que era? A lei. A lei. A lei e os profetas foi criado por Deus. Agora o Evangelho da Graça, revelado ao apóstolo Paulo, as suas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus, é o Evangelho de Cristo. E nós estamos na lei ou na graça? Na graça. Então, nós ouvimos quem? Paulo, que é o autor do cristianismo, do Evangelho da Graça. E ele diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Olha, para você amar o Senhor e confirmar isso diante dos seus anjos, é ouvindo e dando ouvido à graça de Cristo, o Evangelho de Cristo. Se você e eu não fizermos isso, estamos fora. O anjo não te reconhece, porque o anjo reconhece, não é aquele que faz, é aquele que fala. Porque a boca fala do que está cheio, o que? O coração, a mente. Se você fala, é porque você é. Que ainda você não esteja produzindo aquilo em obras, ainda que não esteja. Mas o importante é falar, porque falando, você está construindo uma vida de santidade. Assim é? Assim é. Você e eu estamos construindo passos que vão elogiar o Senhor. Mas para isso exige um tempo. Primeiro é o que? Mente. Paulo diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então tudo está em primeiro lugar, a mente. E a mente ouve, que é o nosso espírito, ouve pelo ouvido o que? A graça. Sai a falar. Se você ouvir, meu, vamos com o jejum de 3 dias, é graça? Não é. Vamos para a corrente, para o voto, para a fogueira de Israel. É graça, é lei. E nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então é necessário que você esteja o quê? Ouvindo e falando. Ouvir que e falando. A sua fala vai transformar a sua vida. De um corpo corruptível para um corpo santo. Com procedimento de santo. Mas é a palavra que vai fazer, não é o seu esforço. Eu vejo muitos pastores pregando, eles dizendo, irmão, você tem que esforçar. Não. A força do homem é contra Deus. A sabedoria do homem é contra Deus. É necessário que você fale constantemente, dia e noite, aquilo que você está ouvindo. Com o passar do tempo, ao seu tempo, ceifando. É a semente da bênção, a semente da graça. Assim é? Assim é. Ah, papai. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos. O saber é que é importante. Jesus diz, errais por não saber, conhecer o Evangelho dele. Errais por não conhecer o Evangelho. E tem alguém que te instrui a falar corretamente. A sua fala vai mostrar o que você tem dentro de ti. Porque a boca fala, porque está cheio o coração, a mente. Eu sei se é uma pessoa transformada ou não. É pelo que eu converso com as pessoas. O que ela fala? E aqueles liberais são maravilhosos. Os que têm a língua solta é bom. Porque eles falam tudo o que pensa. Você fala, ai pai, esse precisa de ser trabalhado pelo Espírito pra caramba. Porque a vida dele está um transtorno. Porque ele está falando mal.
Não fala como oráculo de Deus na terra. Não creia. Você já viu aquelas pessoas que falam, vem a minha boca eu libero logo. Está semeando. E a graça, uma vez ela é inserida na mente, no coração, ela te dá domínio próprio. Você analisa antes de falar, meu irmão. Você sabe, porque você tem a sabedoria de Deus. Ele diz, seja tardio no falar e pronto para ouvir. Tardio no falar. Não é que você não tem que falar. Você tem que selecionar na mente logo o que você vai falar. Quem fala com sabedoria tem as regiões celestiais a seu favor para te beneficiar em tudo. Assim é. Sabemos que todas as coisas cooperam. Você sabe que você não precisa de ninguém orar por você mais. Por quê? O Espírito intercede por nós sobremaneira. Aqui no versículo 26, ele diz, no capítulo 8, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Olha, sabemos, olha, você tem que saber disso. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Eu tenho fraqueza, você tem. Eu tenho debilidade e você tem também. Ninguém fez nada contra você. Foi você mesmo que fez contra ti. Mas ele diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste a favor na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Você sabe disso? Tem pessoas que buscam o quê? Pessoas missionárias para o quê? Orar. A irmã, infelizmente, as irmãs são pegas por isso. São as intercessoras. São as irmãs que profetizam. São as irmãs que intercedem pelo pastor, pela vida da igreja. Olha, infelizmente, elas estão numa posição errada. Porque não sabemos orar como convém. Está escrito. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Então quem intercede por você é o Espírito. Você crê nisso? Então você não precisa que ninguém ponha a mão na sua cabeça para orar por você. Ele está desrespeitando esse capítulo e esses versículos. Eles estão desrespeitando Deus, dizendo que eles oraram, intercederam por você, e o diabo que tinha feito uma obra ruim contra você foi desfeito. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O Espírito intercede de fato para nós, porque não sabemos orar como convém. Porque você e eu temos o quê? Fraqueza, debilidade. Eu tenho que saber disso. Para quê? Para quê? E assim os anjos ministrar a meu favor e a seu favor. Assim é. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Não sei o que você está vivendo, só sei que é para o bem. Por isso que eu não oro para você. Eu vou expulsar algo que está fazendo bem para você. Em nome de Jesus ainda. Olha que heresia. Abençoada, o abençoado está passando por uma luta. Eu vou lá, expulso, em nome de Jesus. Eu estou falando que Deus escreveu errado. Que eu que estou certo. Porque na igreja, no seminário, ele aprendeu desse jeito. É lixo. É lixo, meu irmão. O Espírito, semelhantemente, com gemidos inexprimíveis, ora de fato para os santos, para os salvos, que somos nós, cortados na graça. Todo erro cometido, o Espírito intercede por você. Como?
ouvindo você falando o que está cheio, a sua mente, o seu coração. Você tem um proceder de santo, como falando a palavra, falando a graça, confessando, desde a hora que levanta até a hora que dorme. Orai sem cessar. Assim é? Dentro do ônibus, no carro, no trabalho, na escola, aonde você estiver, fale. É lógico, contido às vezes, porque não precisa que ninguém ouça. Você fala, tranquilo, você com o seu Deus, com o seu anjo, com o seu Espírito, confessa e você vai ver o trabalho glorioso que os anjos vão fazer a seu favor. Sabemos disso? Ah, papai, essa é a palavra para nós nesta noite. Sabemos, ah, papai. Ah, sim, é.